Olá, bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje de matemática, nós vamos dar sequência ao capítulo 9, sobre estatística e probabilidade, tá? Vocês lembram que na aula passada a gente viu a parte introdutória, verificamos o emprego, aplicabilidade de tabelas, pictogramas e gráficos. A gente viu gráficos em barras e em linhas. E hoje nós vamos dar ênfase ao gráfico de setores, que também é apelidado de gráfico de pizza. Então, a gente vai ter uma circunferência, assim, com percentual sobre alguma estatística, alguma pesquisa, certo? E a meta da aula de hoje é saber interpretar esse tipo de gráfico e fazer a sua respectiva construção, hein, pessoal? Vamos acompanhar a leitura, então. Vamos lá. Os gráficos de setores, ou gráfico de pizza, são usados para representar parte do todo. Um gráfico de setores consiste em um círculo que representa o total, no caso 100%, já que um detalhe, sempre o gráfico de setores é em percentual, tá, pessoal? Então, dividido em setores ou fatias de pizza, tá? O que vocês acharem melhor para interpretar. Que representam, cada uma porcentagem desse total. O tamanho de cada setor é determinado pela medida do ângulo central. Opa, daí vem aquele pré-requisito, pessoal. Porque a gente sabe que uma circunferência tem 360 graus, né? Então, vamos acompanhar aqui para entender melhor por que eu estou dizendo a respeito da importância desse pré-requisito. Veja a seguir uma situação que podemos representar em um gráfico de setores. Então, aqui eu tenho uma tabela, despesas mensais da família de Lucas. A tabela ao lado apresenta as despesas mensais da família de Lucas e o valor destinado para as principais dela. Então, tá aqui, olha, quanto que essa família gasta em alimentação, moradia, transporte, saúde, dentre outros. Se você fizer o somatório de todos esses valores, você encontra 3.800 como total de despesas mensais da família de Lucas, ok? Então, tá, isso aqui representa esse total, 100% dos gastos. Podemos representar os dados dessa tabela em um gráfico de setores do seguinte modo. Então, como eu acabei de falar, precisamos colocar em percentual essas despesas. Então, vamos calcular, primeira coisa, a porcentagem que cada despesa representa em relação ao todo. Para isso, dividimos o valor de cada despesa por 3.800. Não é difícil, pessoal. Lembra que porcentagem é uma fração? Então, em cima no numerador fica a despesa em questão, classificar com base nessa classificação, e no denominador sempre o total. Ao fazer essa divisão, eu encontro 0,25, mas como eu falei, eu preciso colocar em porcentagem. Então, esse número decimal, basta eu colocar aqui na forma de fração, onde meu denominador é 100, aí eu tenho a porcentagem, tá? Isso foi feito para todas as despesas, sempre fazendo essa divisão, encontrando esse número decimal, colocando aqui, na forma de fração, representando a porcentagem. E olha que interessante, o somatório desse percentual obrigatoriamente tem que ser igual a 100%, tá? Ao vivendo valores, procure não gastar muito do que você ganha e mantenha uma reserva para o caso de haver imprevistos. Então, muito bom essa orientação aqui. Dando sequência, não acabou por aí, pessoal, porque eu tenho uma relação de percentual. Até aí tudo bem. Só que como que eu vou colocar esse percentual em uma circunferência que tem 360 graus, Então, a gente vai ter que fazer vamos criar outra coluna para essa tabelinha e fazer outros tipos de cálculo, tá? Como o círculo tem 360 graus, que correspondem a 100%, obtemos o ângulo correspondente de cada setor com base na porcentagem que cada despesa representa. Então, não se assustem com essa tabela. Ó, isso aqui a gente já acabamos de fazer análise na última página. Então, observe aqui o grifo em vermelho. Ok, 25% é gasto em alimentação, mas quanto vale 25% de 360? Essa é a pergunta-chave para daí então construir o gráfico. E como que você calcula isso? Lembra que 25% nada mais é do que 25 centésimos, 25 no numerador e 100 no denominador. E você quer saber quanto que é 25% de 360, então você multiplica.
Aí você multiplica numerador com numerador, 25 vezes 360 igual a 9.000, dividido por 100, 90 graus. Opa, então lá no gráfico em setores, no gráfico em pizza, você vai construir um ângulo de 90 graus para demonstrar uma fatia dessa pizza equivalente à alimentação. E aí você vai fazer para todas as outras despesas. Moradia, a gente viu que era 20%. Mas quanto que é 20% de 360? Fazendo as continhas, 72 graus. Então, com o transferidor, tá? É importante ter um transferidor para construir o gráfico em setores, tá? Aí você faz toda a análise. E olha um detalhe importante. Como a gente está falando que de uma circunferência, o total é 360 graus. Então, ao fazer essas contas, tem como você fazer a prova dos 9, né? Ver se você fez corretamente. Basta somar os ângulos encontrados, né? Obrigatoriamente tem que dar 360. Assim como esse somatório das porcentagens, obrigatoriamente tem que dar 100%. Ok? Qual é a próxima etapa? Vamos lá. Com o auxílio de régua, compasso e transferidor, construímos uma circunferência e traçamos nela cada um dos setores com base no ângulo a que ele corresponde. Veja, por exemplo, como traçamos o setor correspondente ao ângulo de 90 graus, que representa a despesa alimentação. Então, aqui tem a orientação, as instruções, passo a passo, como isso foi feito. Bem, eu não sei se todos têm à disposição em mãos um compasso e um transferidor para fazer essa atividade. Mas observe que não é difícil. Você escolhe, tá, o tamanho aqui da sua circunferência, depois você pega o transferidor e marca, né, do 0 até o 90 graus, faz 2 tracejadinhos, e aí depois você vem com a régua, né, delimitando aqui o ângulo de 90 graus. Para finalizar, olha como é que ficaria o gráfico pronto com todas as despesas mensais da família de Lucas, né? Então, a gente realiza os mesmos procedimentos, traçando os demais setores e construímos o gráfico de setores, indicando a legenda, o título e a fonte. Porque lembra, pessoal, a importância de tanto de tabela e de gráfico ter sempre um título e uma fonte? Agora, no gráfico em setores, você também precisa ter uma legenda. Essa atividade é bem legal de ser feita em sala de aula. A gente faz, né? Eu normalmente gosto de fazer essa atividade. Vocês podem pintar, por exemplo, né? Fazer as legendas, cada cor, um percentual. É bem legal, né? Olha um detalhe. Observe a representação desse círculo dividido em 100 partes iguais e a porcentagem a que cada setor corresponde. Então, aqui, olha, tá representando o valor, né, em dinheiro, quanto gasta em cada despesa. Mas aqui está o gráfico com relação à porcentagem, tá, que é mais usual de ser visto. Então, nas atividades de hoje, vamos focar aqui na análise, tá bom? Vou auxiliar vocês. Espero que vocês tenham entendido. E caso seja viável, a gente tenta construir também um gráfico de setores. Vai depender de vocês. Ok? Espero que tenham entendido. Ótimo dia de estudos e até a próxima, pessoal!